Boa noite, mais uma segunda com uma live preciosa, onde nós vamos falar sobre inclusão, como incluir todas as crianças no Ministério Infantil, e hoje vai ser diferente. Toda segunda-feira eu tenho um convidado aqui, né, muito especial, quem tá acompanhando já viu que passaram por aqui pastores de grandes igrejas. Só que o que acontece? Eu não tô conseguindo responder as pessoas durante a live, né? A pessoa aqui, ela tem um probleminha, ela não consegue interagir com o convidado e responder as perguntas. Então as perguntas, elas vão passando. E aí as pessoas depois ficam me falando: poxa, pastora, mandei uma mensagem, fiz uma pergunta, você não conseguiu responder na live. E eu fico morrendo de vergonha, mas enfim, eu não consigo interagir com todos ao mesmo tempo. E aí eu falei, então vamos lá, vamos fazer uma live então, só de perguntas e respostas. E eu vou estar aqui para que vocês possam perguntar, interagir e eu esclarecer dentro dentro do que eu conheço, dentro do que eu tenho vivido. Posso esclarecer com vocês aí acerca da inclusão, acerca do que a gente tem vivido na nossa igreja, no Ministério Infantil. E é isso, então vamos esperar, as pessoas estão entrando. E vamos lá, eu vou liberar. Gente, faz pergunta na caixinha de resposta, por favor, tá? Para que eu consiga. Para quem tá entrando agora, hoje nós vamos ter um quiz de perguntas e respostas, onde eu vou ficar aqui hoje só respondendo sobre inclusão no Ministério Infantil. Qual a sua dúvida? Precisa de equipe? Como levantar a equipe? Como receber as crianças com grau de autismo severo? Como receber as crianças que têm paralisias múltiplas? Qual é a sua dúvida? O que hoje ainda está limitando que você viva esse novo, esse sobrenatural de Deus na sua igreja, no seu ministério? Lembrando que a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela pede para que a gente pastoreie todo o rebanho dele, né? Quando Jesus está ali diante de Pedro, ele fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele deixou bem claro que nós, todos os seres, né, vivos, nós seres humanos, todos nós fazemos parte desse rebanho. E o que tem acontecido hoje nas igrejas? Esse rebanho, ele tem não se perdido, mas talvez não esteja sendo alcançado como deveria. Então vamos lá, já tem pergunta aqui. Vamos ver qual é a pergunta. Você tem uma sala específica? Como funciona? Então, nós temos uma sala que é chamada de sala de Wrap Room. Essa sala, ela é uma sala feliz, a gente chama ela de sala feliz, né? Uma sala acolhedora. Quando que essa sala ela é ativa? Ela só pode ficar ativa, ela só pode funcionar bem quando realmente nós já não temos mais nenhuma opção com as crianças lá fora. Na prática, as crianças, elas vão passar por todo o período, todos os processos ali no Ministério Infantil. Sala, culto, né? Tudo que todas as crianças passam, as crianças com necessidades específicas também vão passar. Porém, pode ser que em algum momento ela desordene tanto, ela tenha, ela fique numa situação em que talvez tirar ela da sala e tirar ela do culto naquele momento seja a melhor opção. Talvez por conta dos estímulos, talvez por conta da irritabilidade que essa criança está no dia. E aí são diversos fatores que podem acontecer que me faça entender que eu preciso tirar ela daquele ambiente. E aí, nesse momento, depois de tentar de tudo, tentar com recursos visuais, tentar com linguagem corporal, depois de tentar todas as possibilidades que estão em minhas mãos, aí sim, não consegui, ela tá inquieta, ela tá desordenando, ela tá
precisando realmente acalmar ali as suas emoções, aí nós levamos ela para essa sala. É uma sala com alguns recursos, né? Alguns recursos visuais, uma sala onde ela pode explorar, que não tem nada para machucar, e ela pode rabiscar a parede. A parede, ela tem um papel, né? Que você usa uma caneta que ela rabisca e apaga. E temos muitos fantoches lá dentro, muitos bonecos de fantoches e mais todos os recursos de massinha, blocos de montar. E aí, naquele momento, a gente vai interagindo com aquela criança e vai equalizando ali as suas emoções. Feito isso, a criança acalmou, nós voltamos com ela para a sala ou para o culto. Não permanecemos com ela lá. Então, respondendo de forma objetiva a pergunta, essa sala, ela funciona como uma sala de passagem. A gente passa por lá para equalizar as emoções da criança, se for preciso, e depois ela volta para o seu ambiente. Amém? Vamos para a próxima pergunta. Como inserir a palavra nas atividades? Meu filho de 3 anos, autismo leve. Vamos lá. No Ministério Infantil como um todo, aqui na nossa igreja, a gente prepara todo um roteiro, né, de palavra, onde esse roteiro ele tem desde da interação do início, né, a palavra propriamente dita, oferta, todo o contexto do culto Kids e mais a parte das salas. Como que eu entendo que essas crianças recebem bem a palavra? Eu entendo que elas recebem quando isso é muito resumido para eles. Então a gente pega de dentro desse roteiro de culto do Domingo Kids, a gente retira de lá o princípio. O que realmente, dentro de todas aquelas atividades, o que realmente a gente quer que aquela criança entenda. Qual é o princípio do dia? Por exemplo, essa semana nós trabalhamos sobre os irmãos, me fugiu aqui a memória, mas nós trabalhamos sobre os irmãos, esqueci, gente, que roubou a primogenitura. Acabei de esquecer aqui, mas nós trabalhamos, Saul, trabalhamos sobre Isaú e Jacó. E aí, a ideia de todo o roteiro Kids desse domingo era o quê? É falar sobre você se manter íntegro, sobre a verdade, sobre você não ser enganador como Jacó, né? O nome Jacó já diz, né? Aquele que usurpou, aquele que enganou. Então a ideia era mostrar que nós não podemos ser como ele. Nós precisamos nos render a Jesus, precisamos deixar os nossos pecados, essas nossas maldades, coisas ruins que nós temos, para ter um encontro com Deus. Quando nós temos esse encontro com Deus, nós somos transformados, e assim como Jacó foi transformado de enganador para Israel, o príncipe do Senhor. Então toda lição ela girava em torno desse princípio, de você ter um encontro com Deus e Deus mudar ali a sua identidade, transformar você. Com essas crianças, seja ela com 3 anos, ou seja ela com 5, com 10, nós precisamos trabalhar só esse princípio. Então, nós precisamos pegar fantoches, né, que talvez mostrasse esses 2 irmãos, Jacó e Esaú, e aí, junto esses 2 fantoches, começar a trabalhar a questão da afetividade desses irmãos, por que aquilo foi roubado, como que nós devemos nos comportar, como vai ser o nosso encontro com Deus. Então a gente retira de dentro da lição esse princípio e aplica na vida das crianças apenas o princípio, apenas o que a lição quer mostrar de mais claro, porque senão a gente acaba não conseguindo inculcar nada na cabecinha deles se a gente levar muita informação. Então a gente retira, respondendo como inserir a palavra nas atividades. Na verdade, as atividades, elas são bem resumidas e nós retiramos, na verdade, as atividades de dentro dessa palavra. Eu consegui te responder, Rafa, porque senão você pode ser mais preciso se não foi isso que você me perguntou, tá bom? Vou passar para a próxima. São imperativos e não sentam. Peraí que eu acho que eu apertei
Na prática, como ministrar para as crianças atípicas, exemplo. Tá, na prática, como ministrar para uma criança hiperativa, um autismo grau 3, geralmente eles não sentam. Vamos lá, gente. A gente precisa pensar, então, vamos pensar aqui no autismo grau mais severo, que é da pergunta da Lu. Como ministrar na vida dessas crianças se elas não sentam, se elas são hiperativas demais, se elas ficam andando e correndo para lá e para cá. Então, primeiro a gente precisa entender a característica dessas crianças, né? Já identificamos a hiperatividade. No nível, um grau severo, uma hiperatividade que talvez essa criança realmente ela não consiga se manter sentada. Não é que ela não consiga se manter sentada, em algum momento ela vai sentar, mas tem mais dificuldade. Que são muitas perguntas dentro de uma, né? Por que essa criança não senta? Talvez por conta dos estímulos que têm sido dado para ela, né? Dentro do Ministério Infantil, são muitos estímulos. Luzes, pessoas passando, barulho, tudo isso para essa criança que tem um autismo grave traz uma irritabilidade muito grande e ela acaba desordenando mais ainda. Ela não tem ali a tranquilidade que ela tem talvez dentro da casa dela, que todo o ambiente é propício para ela. Então, ela fica mais irritada, ela fica mais inquieta. E aí a gente tenta com todos os recursos ministrar na vida dela, andando atrás dela. E se ela quer andar, a gente vai seguindo atrás dela e vai aplicando o princípio. E aí ela para um pouquinho, te olha, e aí ela já levanta de novo e vai andando, e você vai atrás dela. Eu brinco sempre, né, quando eu falo sobre essa pergunta, que assim, gente, o lugar de descanso é no céu. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para trabalhar. O Senhor, Ele nos chamou para servir o outro. Então, é um domingo que você vai passar, que realmente você vai ter um desgaste físico maior, porque você vai ter que ficar andando, correndo atrás dessa criança? Talvez sim. Mas, qual o benefício disso tudo? Qual o benefício desse esforço físico que talvez você precise fazer? Né? Talvez aquela criança tenha a única oportunidade na vida dela de ter um encontro com Deus. Sim, eles têm encontro com Deus. Eles têm também as suas experiências. A gente não pode deixar que a nossa verdade os limite. Na verdade, nós precisamos entregar a eles as oportunidades. Nós precisamos dar a eles as oportunidades. Então, se a criança é hiperativa e ela continua e você não consegue colocar ela sentada, você vai ministrar enquanto ela anda. Você vai, enquanto ela anda, você vai atrás e você vai ministrando e você vai ali interagindo com ela e aplicando o princípio. Vamos para a próxima. Neste domingo, coloquei algumas folhas da lição para ele colorir. Foi bom, ele ficou mais calmo. A folha, o desenho, é uma ótima oportunidade, sim, para equalizar as emoções. Eu também tenho as folhinhas dentro da caixa de recursos. Só que alguns não têm uma questão, talvez, tem uma questão comprometida, uma questão motora mais comprometida e tem dificuldade ali na hora de desenhar e de escrever. Mas eu também uso muito esse recurso de pegar uma folha, eu uso mais até em branco mesmo, e deixar ele explorar ali com as linhas, ele explorar ali o que ele quiser desenhar, passar. Lembra que eu falei da caixa, da sala? Que eu tenho uma parede que você pode escrever com uma caneta que apaga? Então, muitas vezes, eles acabam estando nessa sala e eles ficam bem mais calmos quando eles escrevem, quando eles desenham, na verdade, quando eles rabiscam, né? A gente chama de garatuchas na pedagogia, né? As crianças vão passando pelas vários graus da garatuchas, né? Que são esses rabiscos. E com essas crianças, elas fazem ali as suas garatuchas também, né? E da forma delas, elas estão expressando algum sentimento e elas estão colocando a sua energia para fora. Isso acalma, sim, e é muito bom. Muito boa estratégia, Rafa.
tem outra aqui, só nome, não. Só um minutinho. Como começar? Então, na minha bio tem o link do e-book que eu escrevi, que ele tem 6 passos. 6 passos bem simples para qualquer igreja, qualquer ministério poder começar a inclusão das crianças. E eu digo sempre que um desses passos, e um dos mais importantes, é a interação com a família. É esse elo que você vai criar com a família. Descobrir com a família como essa criança se comporta. Primeira coisa que você precisa fazer dentro do ministério. Chegou uma criança, ir até a família, se a família te der oportunidade, se ela já explorar ali para você, se ela já passar para você o que a criança, como a criança se comporta, enfim. Tem pais que têm mais facilidade em falar, tem pais que não, tem pais que você vai precisar ter uma abordagem diferenciada, mas uma das maiores ferramentas é você estar com a família dessa criança e buscar ali conhecer a criança através das informações que a família vai te passar. O que essa criança gosta de comer? O que essa criança tem que de repente deixa ela mais irritada? Quais são os momentos que mais irrita essa criança? O que acalma essa criança? O que a gente pode trazer de recursos numa hora que você sentir que ela está inquieta? Então, essa família, ela vai trazer para vocês essas ferramentas que ninguém melhor do que a família para poder te passar. A outra fase, depois de você colher todas as informações da família, é você criar um laço afetivo com essa criança. É você estar ali e já lembra-se, o que vai fazer com que essa criança pare para te ouvir? Ela entender, ela compreender e ela começar a ter ali a certeza de que você tá com ela, que você gosta dela, que você se preocupa com ela. Como que essa criança vai descobrir que você tem esses sentimentos por ela? Quando ela perceber que você conhece bem ela. E aí, como você conhece bem ela? Porque você traz informações que a família já te passou. Imagina que a criança, ela tá lá e ela tá muito irritada e do nada você vem com uma almofadinha e você fala assim: olha o que eu trouxe pra você. Olha essa almofada. Pode abraçar ela, pode pegar. Olha, ela é sua amiga, que legal. Porque os pais dessa criança disseram pra você que ela tem uma almofadinha que acalma ela. E essa almofada deixa ela mais tranquila. Quando você apresentar essa almofada pra ela, essa criança vai fazer assim: opa, ela me conhece. Então é muito importante colher essas informações da família e criar esse laço afetivo com essa criança. É muito importante. Talvez é a coisa mais importante para se fazer. Só depois disso você vai conseguir ministrar a palavra para ela, porque só assim ela vai parar para te ouvir. Do jeitinho dela, mas ela vai parar para te ouvir. Vamos lá? Estou iniciando um projeto de inclusão da igreja, mas meus pastores... Estou iniciando um projeto de inclusão da igreja. Meus pastores me apoiam. Por onde iniciar? Eu tô entendendo que os seus pastores te apoiam. É isso mesmo, Vanessa? Aleluia, glória a Deus. Porque sem isso é muito difícil. A inclusão ainda é algo muito novo, né? É algo ainda que algumas pessoas ainda desconhecem. E como é novo, não é que os pastores, eles não apoiam. Eles ainda não conhecem muito bem como funciona. Então, se você chegar para ele e falar: eu quero, eu preciso de ferramentas assim, eu preciso de recursos assim, para eu começar a receber as crianças autistas com síndrome de Down, enfim, com todas as necessidades específicas, variantes que nós temos por aí. Se o seu pastor, ele não conhece esse outro lado, se ele não entender, ele pode sim, de alguma forma, acabar não te apoiando.
Então, quando a gente tem um pastor que nos apoia, como é o meu caso, que eu tenho o pastor Josué, pastor Wilson, que são extremamente, me incentivam, estão comigo e me apoiam e entendem a importância desse ministério, é muito mais fácil. Então, tendo isso, como a Vanessa falou que tem, glória a Deus pela sua igreja, pelo seu pastor, pela sua família, pela sua vida, o que você tem que fazer agora? Agora você vai pegar o e-book, que algumas pessoas estão perguntando, tá lá na minha bio, gente, é só entrar na bio, baixar o link, é gratuito, você vai baixar ele e você vai seguir aqueles 6 passos lá. Aqueles 6 passos vai te nortear e vai te ajudar a incluir e a poder receber essas crianças e essas famílias na sua igreja. Peraí, gente. Vamos para a próxima. Já teve alguma dificuldade com os pais em não querer reconhecer a necessidade da criança? Sim. Sim, na verdade, isso acontece muito, muito. Muitos pais, eles demoram ainda um tempo, desde um diagnóstico até compreender o que a criança tem e aceitar. É um luto. É um luto porque muitas vezes você sonhou com um filho que joga futebol e esse filho, ele não anda. E você sonhou que o seu filho fosse jogador de basquete e o seu filho não tem uma mão. E você sonhou que o seu filho ia ser um atleta e ele tá numa cadeira de roda. E você sonhou que o seu filho ia ser um médico e ele tem a parte cognitiva comprometida, a parte intelectual muito comprometida por alguma síndrome. Então, não é fácil para um pai receber um diagnóstico e falar, né, claramente, seu filho tem isso e isso, e isso vai impossibilitar. Tô falando com o olhar da medicina. Isso vai impossibilitar ele de ter uma vida dita como normal. É difícil para esse pai e para essa mãe aceitar. Então, eles passam por um processo de luto. O que acontece muito lá na igreja? Muitas vezes chegam crianças que, pelo olhar, né, pela toda a vivência que nós temos, a gente já consegue identificar que a criança tem algum transtorno. Só que o pai não fala. E aí a gente, na abordagem, né, na hora de entregar a criança, eu sempre procuro que a equipe, instrua a equipe, e eu também sempre tenho uma abordagem muito amorosa, uma abordagem de amor, onde que eu sempre falo, foi muito bom estar com seu filho hoje, foi precioso demais ter ele aqui, você gostaria de me contar um pouco mais sobre ele, como é a vida dele na escola, como é ele em casa, e eu dou abertura para esse pai falar. Só que muitas vezes ele não fala. Tem um paizinho que ele leva os filhos dele quase toda semana. Eu sempre tenho uma abordagem assim, na recepção, na hora de entregar, eu sempre tô me esbarrando com ele e tentando puxar. E ele sempre fala que o filho tá com sono. E aí eu brinco e falo assim, então leva pra casa que dá uma boa noite de sono que ele vai melhorar. Eu não tenho como dizer para aquele pai, sabe? Não é o meu papel ali laudar aquela criança. Mas é difícil pra gente pastorear se a gente não conhecer. Pra gente pastorear bem uma criança, eu preciso conhecer essa criança, saber como ela se comunica, saber como ela responde a aqueles estímulos dados ali no ministério, saber como ela se comporta, saber, né, como eu vou ganhar o coração daquela criança. E ninguém melhor do que o pai e a mãe para falar. Se o pai se nega a falar no assunto porque ele ainda não aceitou, porque ele ainda não reconheceu, só me resta esperar uma próxima oportunidade, uma próxima abordagem. Mas respondendo, é bem complicado quando o pai ou a mãe não reconhece, mas é uma coisa que infelizmente é muito normal. É muito normal na primeira fase ali daquele diagnóstico, os pais não querer aceitar ou não querer reconhecer que seu filho vai precisar de um apoio maior, né? E vai precisar aí de apoio da família, dos amigos. Vamos lá. Preciso ter formação na área para estar à frente de um ministério ou o amor me basta? Então, gente, essa é uma pergunta que ela é complexa, porque quando eu falo que o amor basta, e a palavra de Deus diz que o amor tudo suporta, o amor tudo vence, quando eu me apoio nessa palavra de Deus, que é verdadeira,
eu tô dizendo pra você sim, um amor basta ter amor. Só que deixa eu te falar, para se tratar de crianças atípicas, que têm algumas necessidades atípicas, específicas, eu preciso conhecer essas necessidades. Eu preciso conhecer esses comportamentos. Como eu vou lidar com uma criança que tem síndrome de Down, que tem autismo, que tem a TOD, que tem um TDAH, que tem algum transtorno, se eu não conheço como esses transtornos funcionam no organismo, no corpo, na mente dessa criança? Tá vendo que é complexo? Então o amor, ele tudo pode, ele tudo supera, ele tudo suporta, sim. Mas o conhecimento, ele cria a ponte entre esse amor e o conhecimento. Eu estudar sobre o assunto me abre portas para que eu consiga chegar no coração desse indivíduo. Eu conhecer mais sobre essas características, sobre todos os pós, todos os contras, tudo que me favorece ou não dentro daqueles transtornos, vai me fazer com que eu tenha acesso maior ao coração dessa criança para ministrar a palavra. Quando eu não tenho conhecimento nenhum, quando eu não conheço como eles se comportam, como eu não conheço como eles funcionam, eu fico de mãos atadas e tudo que eu posso dar é o amor. Ah, mas Aline, mas o amor, sim, se Deus quiser, só o amor vai bastar mesmo. Talvez aquela criança naquele dia, tudo que ele quer é só um abraço, é o seu amor. Mas a palavra de Deus também nos diz pra gente fazer por onde que ele vai nos ajudar. E eu entendo que esse fazer por onde é buscar conhecimento. Fazer por onde é conhecer essas características, conhecer esse indivíduo a fundo, conhecer a sua família, conhecer a sua rotina. Então eu entendo que você não precisa ser doutor na área, mas você precisa ter conhecimento-se na área. Você não precisa ter uma formação específica, mas você precisa ser uma estudiosa sim. Porque vai ser esse conhecimento, vai ser os seus estudos, esse aprofundar nessas questões que vai te criar uma acessibilidade para chegar ao coração dessas crianças, vai te criar uma acessibilidade para você ganhar o coração dela para Cristo. Amém? Vamos para a próxima aqui. Falta de compreensão. Falta de compreensão. O que falar sobre isso? Falta de compreensão dos pais, falta de compreensão da liderança, falta de compreensão da igreja. Bom, vamos lá. Falta de compreensão da igreja, do ministério, dos líderes. Eu vou trocar, não vou colocar como falta de compreensão. Vamos trocar para falta de conhecimento. Tudo que você não conhece bem te assusta. Tudo que você não tem propriedade para falar te causa medo. Então, o que acontece com a liderança se falando de inclusão? Há uma falta de conhecimento muito grande e isso causa medo, entendeu? A falta de conhecimento, de compreensão de como tudo funciona, causa aquelas frases: eu não vou conseguir, eu não tenho como receber, eu não tenho lugar para ele aqui. Muitas líderes, quando elas me procuram, elas não me procuram falando que elas não querem receber essas crianças no Ministério Infantil. Elas me procuram dizendo: eu não sei como receber essas crianças, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. Então é muito mais uma falta de conhecimento do que uma falta, né? Não é um desleixo, não é algo de tipo, eu não quero, não é isso. A falta de conhecimento. Só que eu tento falar com muita clareza e com muita simplicidade. E é por isso que é importante você baixar esse e-book que tá lá na minha bio. Ele é gratuito, baixa ele tem 6 passos que vai te ajudar a você começar. E aí depois que você começar, eu tenho certeza que Deus vai te lapidar, que Deus vai te dar recursos, que Deus vai fazer com que você vá muito além do que aquele e-book ele tá te mostrando. Porque aquele e-book, ele é simples. Ele é só para você começar.
Mas a sua caminhada, eu tenho certeza que Deus vai te dar muito mais estratégias. Ele vai te dar muito mais, vai te mostrar outros caminhos. E essas estratégias e esses caminhos, eles vêm muito, sabe, através de quê? Através do dia a dia. Toda vez que eu tô com uma criança, essa semana eu tava com uma criança, eu mesma fiquei um bom período com ela. É uma criança que ela senta, ela assiste o culto, às vezes ela fica um pouco mais inquieta. E esse domingo, eu não acho que ela estava inquieta, eu vou dizer que ela estava mais feliz nesse domingo. E ela estava explorando muito o ambiente, então na hora do louvor ela estava para lá e para cá, e ela estava ali solta, e ela não queria sentar. Então eu deixei ela livre, deixei ela solta, e aí as pessoas, né, as líderes vinham mais pra perto, falei, deixa ela explorar tudo, vai chegar uma hora que eu vou conseguir que ela sente, que ela ouça a palavra. Então assim, na hora do louvor e na hora do culto eu não consegui, ela não estava afim. E ela tem um comprometimento ali oral, mas ela consegue se comunicar com uma certa dificuldade, mas ela consegue. E ela chegou pra mim e falou, quero sala. Ela não queria ficar no culto, ela queria ir pra parte das salas. E eu falei, caramba, vamos lá. A idade dela ainda não tava na sala, a idade dela tava no culto, mas eu tirei ela dali, levei ela pra uma sala onde estavam as crianças menores. Na hora ela acalmou. Na hora ela começou a ficar mais tranquila, a receber o princípio do dia, a parar para me ouvir. E aí eu fiz troquei ela, então coloquei ela nessa sala, fiz esse movimento com ela. Logo a idade dela foi para a sala e a gente tirou ela dessa sala menor e levamos ela para a sala e foi maravilhoso. Ela ficou até o final, não precisei chamar os pais. Isso é muito importante, gente, muito importante a gente não precisar chamar os pais. A gente precisa se colocar diante dessas famílias como se nós estivéssemos ali no lugar deles. Como se fosse o meu filho e o seu filho. Imagina você estar no culto, assistindo o culto, já com uma preocupação, porque não adianta, mesmo eles sabendo que a criança está lá com uma equipe, ela tá lá assistindo o culto com aquela preocupação, como é que meu filho tá? Será que ele tá sentado? Será que ele tá correndo? Será que ele tá prestando atenção? Será que estão cuidando bem dele? Não adianta, são perguntas que vão atormentando a cabeça de um pai preocupado, de uma mãe preocupada. E aí do nada aparece no telão, número tal, criança tal, compareça à atitude, né, no Ministério Infantil. Nossa, olha só esse pai preocupado, essa mãe preocupada, sai correndo, chega lá. E aí, às vezes é algo que você consegue contornar. E é por isso que você precisa estudar um pouco o assunto, criar ferramentas para que o Senhor possa... Porque assim, o Senhor, Ele quer te usar, Ele quer te dar ferramentas. Mas como que o Senhor vai... É como se fosse um baú. Pensa num baú cheio de informações. O Senhor está com esse baú cheio de informações para te dar. Só que para isso você precisa abrir. Abra o baú. Que essas informações vão soltar até você. Mas se você ficar parada, estática, onde você está, sem abrir esse baú, essas informações, esse conhecimento vai estar lá dentro. Então você precisa acessar. Você precisa ter essas informações com você, para que o Senhor possa te usar. E eu não tenho dúvida que Ele quer te usar, sabe por quê? Porque não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre essas crianças, é sobre o propósito que Ele tem sobre cada um de nós. Vamos para a próxima pergunta, me estendi nessa. Na salinha onde não tem separação de idades, qual o melhor lugar para uma melhor inclusão? Qual o melhor lugar para uma melhor inclusão? Então, eu não entendi muito bem, mas Rafa, deixa eu te falar uma coisa. A inclusão, ela só é eficaz se todo mundo estiver junto, senão não é inclusão. A inclusão é quando você pega essa criança, esse indivíduo, coloca ele no ambiente e ele pode aproveitar de tudo que todas as outras crianças estão aproveitando ali. A inclusão, ela só é eficaz quando você inclui essas crianças em toda atividade que as outras crianças estão tendo. Se não for assim, você só está integrando, você só está colocando para dentro. Então, o melhor lugar para essa criança estar é na sala da idade dela.
Já dentro da sua pergunta, uma dúvida que alguém perguntou aí, eu já vou responder, é essa questão da idade. Meu filho tem 8 anos, aí a mãe chega assim, meu filho tem 8 anos, mas a idade mental dele é de 5 anos, eu quero que ele fique na sala de 5 anos. Gente, com muito amor, você precisa explicar para esse paizinho, para essa mãezinha que há muitos e muitos anos atrás, já foi desmistificado essa idade psicológica, essa idade mental. Nós precisamos trabalhar com a idade cronológica dessa criança. Se a criança tem 8 anos, o melhor ambiente para ela é a sala de 8 anos. Mas a Lili, ele não compreende como as outras crianças de 8 anos. Ainda assim, quando eu coloco ele na sala da idade dele, eu tô puxando ele, eu tô instigando ele, eu tô alavancando ele. Quando eu pego essa criança e coloco ela numa sala de 5 anos, ela tendo 8 anos, eu tô regredindo. Eu tô dando algo mais confortável para ela, mas algo que não favorece a sua evolução. É como a gente, é muito bom estar confortável, né? Essas crianças, se elas forem colocadas em ambientes onde a idade não é a delas, é uma idade inferior a elas, então, por exemplo, então ele tem 8 anos, ele vai ficar numa sala de 2 anos, ele vai começar a engatear com as outras crianças. Muito confortável para ele, mas você não tá ajudando. Você não tá ajudando. Você ajuda quando você respeita a idade cronológica daquela criança e você impulsiona ela. Você vive ali aquele dia a dia com aquela criança e você ministra dentro da linguagem dela. A diferença não é a sala que essa criança está. A diferença é a comunicação entre você e ela. É como você vai comunicar o evangelho a essa criança. Quais são as ferramentas? Quais são qual as alternativas que você tem em suas mãos que pode te ajudar a alcançar o coração dessa criança? É isso que vai fazer a diferença. Amém? Vamos aqui mais para a próxima. Como incluir uma criança com síndrome de Down que possui outras limitações? Não fala, não tem área, né? Ela provavelmente está falando da área cognitiva. Então, vamos falar de uma criança, então, que tem a área cognitiva comprometida, né? Como uma criança, talvez, com síndrome de Down, e que eu entendi você falar assim, ela tem outras comorbidades, né? Porque o que é importante a gente entender é que, além da doença, da síndrome, né? Talvez a criança tenha outras comorbidades. Então, ela não tem só síndrome de Down, ela tem síndrome de Down e ela tem TDAH. Ela tem autismo e ela tem um TOD, que é um transtorno opositor. Então, essas comorbidades, elas falam muito sobre esse indivíduo. E talvez, como a nossa irmã Paty colocou aqui, às vezes o grau de dificuldade seja ainda maior para ministrar na vida dessas crianças por conta dessas comorbidades. A gente precisa, Paty, entender até onde é esse grau de comprometimento. Ela não compreende nada? Por que eu tô falando isso? Porque os estudiosos, é comprovado pelos estudiosos que todo ser vivente, ele é capaz de compreender alguma coisa. Então, o que é esse compreender, Paty? Porque, na verdade, nós temos nós achamos que a única forma de se comunicar é com palavras. E quando a gente tem isso como verdade, a gente acaba limitando as outras formas de comunicação. Então, por exemplo, essa criança que, por exemplo, tem a área cognitiva, né, comprometida, talvez ela não vai entender dessa forma que eu falo, mas ela vai entender através de um gesto afetivo, talvez através de uma dinâmica sensorial, talvez através de algum laço que eu preciso criar com ela que não seja a palavra. Então, cada criança, a gente precisa entender de forma muito individual como ela compreende. Se a criança ela não fala por quê? Ela não fala porque ela é surda? Porque, na verdade, né, se a criança ela é surda, ela provavelmente pode ter um comprometimento dentro da sua oralidade. Porque ela não escuta, se ela não escutou, talvez ela não frequentou uma escola. Como é que a gente vai fazer?
a gente precisa inserir a Libras, a gente precisa inserir a comunicação através da Libra. Gente, todo ser humano é capaz de compreender alguma coisa. É essas crenças limitantes que fazem com que a gente fique paralisado e façam com que a gente não flua dentro do ministério de inclusão. Porque a gente olha para uma criança e você vê ela dentro, em cima de uma cadeira de roda e talvez com o seu corpo, com a sua parte motora comprometida, e você já julga que aquela criança ela não compreende. Você já julga que aquela criança ela não tem a compreensão do que está acontecendo. Mas quem sou eu e quem é você para julgá-lo? Nós precisamos cumprir o que a palavra de Deus diz. A gente precisa estar firmado na palavra do Senhor. A palavra diz que a gente deve ir pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, prega o evangelho a toda criatura. Paulo fala sobre a acepção de pessoas, que Deus não faz acepção de pessoas. Paulo deixa muito claro nas suas cartas sobre o Senhor e os escravos, né? Sobre tratar todos com igualdade. E é isso que nós precisamos. Os nossos olhos precisam ser como olhos de Cristo. Como é o olho de Cristo? O olho de Cristo não vê limitação. O olho de Cristo não vê aparência. O olho de Cristo não vê cor. O olho de Cristo não vê o que aquela pessoa pode dar. Porque Deus não precisa do que eu tenho para dar para Ele. Ele já é tudo o que eu preciso. Deus já é a própria compreensão. Então eu prego o evangelho para toda criatura. E Deus vem e traz o conhecimento, a compreensão. Quem convence não é o homem, quem convence é o Espírito. Então, a primeira coisa é tirar da gente essa venda que nos faz olhar para uma criança com síndrome de Down, com autismo, ou seja, qual for a sua necessidade específica, e achar que ela não pode estar ali porque ela não vai compreender, porque ela não consegue, porque ela não anda, porque ela não fala. Esse não é o nosso papel como igreja. O papel como igreja é acolher, é abraçar e criar ferramentas de comunicação. Comunicação. A maior, em todos os momentos, sempre que eu falar, eu vou sempre bater na mesma tecla. O que vai fazer a diferença entre a liderança e a criança com necessidade específica é a comunicação. É a forma que você se comunica com ela. Amém? Vamos ver se tem mais pergunta aqui. No caso, cada semana um voluntário na sala atrapalha o vínculo e a inclusão de um autista. Vanessa, isso é uma questão realmente a se pensar. Porque o que acontece com as nossas crianças com autismo, com a necessidade específica? Eles precisam se sentir seguro. Como que você se sente seguro? Quando você tem uma afinidade, quando você tem um elo afetivo com aquela pessoa. É como seu filho na escola. Quando você leva um filho na escola, você precisa ali pela primeira vez, você precisa de uma semana de adaptação, não precisa? Você fica lá do lado de fora e o seu filho fica lá dentro e até a professora falar o quê? Pode ir embora, seu filho tá bem, pode ir embora que hoje ele tá tranquilo. Mas ele passa por uma semana de adaptação, não passa? Agora você imagina que essas crianças chegam no Ministério Infantil e toda semana é uma liderança diferente, como é na nossa igreja, que nós funcionamos por rede, por ser uma igreja relativamente grande. Nós temos 6 redes e cada semana uma rede serve. Então essa criança, ela vai se encontrar naquele domingo com a líder Suelen e aí ela vai criar ali todo um vínculo com a Suelen, mas ela só vai ver a Suelen de novo daqui a 5 semanas. Na outra semana ela já vai estar com a Lília. É um grau aí pra gente pensar de dificuldade que nós temos que passar, né? Que a gente vai ter que criar aí mecanismo pra gente passar por ela. Mas é sim um grande desafio, né? Vamos botar assim, um grande desafio a rotatividade da liderança. Nesse ponto, as igrejas menores, elas têm até esse benefício, né? Porque geralmente é a mesma líder, eles se dividem em 2 equipes, né? De 15 e 15. Então a criança consegue ter esse elo afetivo mais fácil do que numa igreja com mais rotatividade de servos e de liderança. Você tem razão. É bem mais difícil, mas a gente... Difícil não, desafiador. A gente precisa tirar essa palavra difícil do nosso dicionário. Nada é difícil, tudo é desafiador.
Por quê? Porque se eu creio num Deus que tudo pode, que tudo faz, se eu creio nele, nada é difícil. Não sou eu que faço, é ele que faz. Então dele vem todo conhecimento, dele vem toda a sabedoria, dele vem toda a compreensão. E eu não sou nada. Eu sou como diz a palavra, né? Eu sou aquela mula que Deus usa para poder criar aí essa acessibilidade. Amém? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Só um minuto. Qual o maior desafio desse ministério? Eu acho que o maior desafio de qualquer ministério é a liderança, né? Levantar, capacitar líderes. Para qualquer ministério. Para qualquer ministério, o que você tem o seu maior desafio é fazer com que a liderança entenda que aquele trabalho fala muito mais sobre um propósito de Deus do que sobre a nossa vida. Então, até que você até que você consiga que as pessoas compreendam a importância da inclusão. Por que acontece? Quais são as mentiras do diabo? Que criança tá salva, que a criança, que o autista, ele não precisa compreender porque tá tudo bem, né? Eles são anjinhos e tá tudo bem, Deus vai... Gente, olha só, eu não sou ninguém para tratar essa questão da salvação dessas crianças, sabe? Se você me perguntar de forma pessoal o que eu acho, o que eu penso sobre a salvação dessas crianças, eu vou te dizer que Deus pode todas as coisas. Se não há realmente uma compreensão clara e Deus vai agir pela graça, amém, e eu espero e eu creio que Deus soberano e bom do jeito que ele vai ser, mas o que a palavra me diz é que todos nós viemos do pecado e todos nós precisamos reconhecer a Cristo, todos nós precisamos passar pela cruz do Calvário, reconhecer ali a morte na cruz e aí sim criar esse caminho da salvação. É isso que a palavra diz. Então eu me pego a palavra e prego o evangelho a todos eles, independente de eu ficar imaginando e pensando qual grau que ele tem de compreensão e se ele vai compreender. A compreensão não faz parte, não é a minha parte. A minha parte é pregar. A parte da compreensão é de Deus, é ele que traz. Então o maior desafio é fazer que a liderança entenda isso. Entenda que vai ser desafiador, mas essas crianças, essas famílias fazem parte do grande rebanho. Eles fazem parte das 99 ovelhas. E é por isso que a gente precisa estar ali pastoreando a vida delas. Só um minuto que eu tô procurando mais aqui. Como fazer a transição de criança para adolescente? Ai, é linda! Maielo, tudo bem, meu amor? Então, a gente tá fazendo isso agora na nossa igreja. Eu tinha um braço muito forte no Ministério Infantil na Inclusão, que era a Sônia. E a Sônia, ela iniciou a inclusão, esse projeto de inclusão comigo, e foi uma bênção. E nós trabalhamos até agora junto, sabe? A Sônia é uma fera na área e ela me ajudou muito, muito e me ajuda até hoje. E eu e a Sônia, a gente identificou que a gente estava com um problema muito sério. Não só eu e a Sônia, né? Todo o ministério, os nossos pastores, mas tô falando eu e a Sônia porque nós estávamos na frente. Nós estávamos com um problema muito sério na mão, que é as nossas crianças que estavam fazendo 13 anos, 14 anos, elas estavam saindo do Atitude Kids e elas precisavam ir para outra fase. E aí, o que fazer, né? Então, a Sônia, ela, a partir desse mês, ela assumiu a inclusão do outro ministério acima da idade do Kids, que é a base. E agora ela vai fazer esse trabalho que a gente faz na inclusão do Kids, também na base. Então, essa transição... Primeiro, você precisa ter... Por que eu falei disso? Porque você precisa ter liderança nas duas áreas, né? Como é que eu vou fazer a transição? Como é que eu vou tratar a inclusão no Ministério Infantil e daqui a pouco... E como é que eu vou passar ele para outra liderança se lá não tiver também um trabalho de inclusão? Então, a primeira coisa é identificar a liderança nessas duas faixas etárias.
Eu gosto no caso das crianças com necessidade específica, eu acho que a transição ela tem que ser um pouquinho mais devagar, ela não precisa ser de uma vez. Amanhã você vai estar com 13 anos e você já está lá. Não, deixa a criança sentir, leva ela para outra fase, né? Deixa ela começar a sentir como funciona lá. E aí deixa ela vir aqui ainda no Kids. E ela mesmo vai fazendo essa transição, ela mesmo vai compreendendo que há uma nova fase, sempre trabalhando com fases. Nós hoje estamos aqui e amanhã nós estamos numa outra fase. Você está numa outra fase agora. Porque agora você tem 13 anos. E a linguagem é outra, as dinâmicas são outras. Então, vai com clareza, passando isso para a família e para a criança e devagar essa criança vai fazendo essa transição. Mas o mais importante é que na outra ponta tem uma liderança dando continuidade ao trabalho que o Ministério Infantil está fazendo. Porque aí nenhuma criança vai se perder, nenhum adolescente vai se perder e vai ser uma bênção caminhar com eles até a próxima fase, que seriam os jovens e os adultos. Vamos lá? Acabando o nosso tempo. Mais uma pergunta aqui. Como ministrar para a criança de 4 anos que é autista? A família não aceita, não fala, não interage. Ai, Jaqueline, né? Jaqueline, é muito complicado, muito desafiador quando você me diz que a família não aceita. Por quê? Porque a maior ferramenta para eu ministrar na vida dessa criança são as informações que essa família traz. Como você, num domingo, vai conhecer as características dessa criança de 4 anos que tem autismo? Você tem as características da síndrome, né? Ok, beleza. Mas do dia a dia, que é tão importante, como ela se comporta, como ela desordena, como ela calma, como ela interage, ela gosta de toque, ela tem sensibilidade auditiva, ela tem sensibilidade de tato. Essas informações é a família que tem que dar. Então, eu vou encaixar uma outra questão dentro dessa sua pergunta. Já que a família não aceita, já que você não conhece essas crianças, essas características, né, que são tão importantes para pastorear essas crianças, aí eu vou falar sobre a importância de se pastorear essas famílias. Por que essa família não aceita? Quem está pastoreando essa família? Quem está cuidando dessa família? A inclusão também, quando a gente fala de inclusão de crianças no Ministério Infantil, eu também estou falando da família. Eu tenho um trabalho com as famílias das crianças que estão no Atitude Kids. De saber como que essa família tá vivendo esse momento. Essa família já aceitou, porque a primeira coisa, o primeiro passo, né, para a evolução dessa criança é a família aceitar. Se a família não aceita, se ela ignora, a gente começa a trabalhar aí com o que a gente fala, né, que a família tá vivendo a negação, o estado de negação, não é nem o estado de luto, né? Porque o luto você aceita e começa a sofrer com aquilo. É uma outra etapa. Antes do luto, a gente tá falando desse estado de negação, que é o que a Jaque tá falando. Como trabalhar com essa criança quando a família tá no estado de negação? Negacionismo. É complexo. Então, você precisa ter um trabalho com essa família, pastorear, trazer essa família, começar a trabalhar a mente dessa família, que nem toda perfeição, que nem tudo que a gente sonhou como perfeito, que nem tudo que a gente acha, que a gente dita como perfeito, é do jeito que a gente pensa, é do jeito que a gente deseja. Que há um propósito em Deus para tudo. Deus é soberano. Deus não erra. Aquela criança, ela não escolheu nascer assim. Há um propósito para aquilo. E há um propósito na aceitação. Há um propósito nessas famílias caminharem juntos. Eu costumo falar, Deus não dá uma criança especial se a família não for especial também. Precisa esse comprometimento. Quando essa aliança é feita, quando os pais entendem que não é uma limitação, não é um diagnóstico, não é um transtorno que vai paralisar aquela família, aquele filho. Talvez ele não corra,
mas talvez ele venha palestrar como ninguém. Talvez ele não jogue futebol, mas talvez ele seja aquele que vai influenciar uma geração. Precisamos tirar os nossos olhos da limitação e colocar nas oportunidades. Precisamos colocar os nossos olhos nessas crianças e dar para elas oportunidade. Oportunidade de serem quem elas querem ser. Oportunidade de fazer a diferença. Enquanto os nossos olhos estiverem em cima de uma limitação, que no caso, os pais... são, nesse caso específico que a Jaqueline está falando, os próprios pais trazem essa limitação para si, esse sentimento de negação, esse estado de negação vai impedir que seu filho, né, usufrua de tudo que Deus tem para ele. E quanto menos conhecimento, menos aceitação, mais essa criança vai se sentir limitada, mais essa criança vai se sentir pequena diante de todas as oportunidades que estão sendo tiradas. Aleluia, gente, aleluia. Vamos lá. Algumas famílias falam que eles vivem no mundo da lua e que a palavra não chega ao coração por isso. É uma fala, né? Uma fala bem diabólica, né? Que essas crianças estão no mundo da lua. O que é o mundo da lua? É um mundo onde não entende, é um mundo onde que não tem compreensão, é um mundo onde que a criança não está ali. Eu não recebo essa fala e eu declaro sobre a vida de toda a liderança que está me assistindo, de todas as crianças, de todas as famílias, que não existe mundo da lua. A criança está no mesmo mundo que eu e você. Está buscando as mesmas oportunidades, está buscando as mesmas... os mesmos acolhimentos, o mesmo apoio que eu e você precisamos para estar nesse mundo. É esse mundo que ela está. Ela não está no mundo da lua. O que faz ela estar nesse mundo da lua é a fala capacitista que muitas vezes nós temos sobre essas crianças, sobre essas famílias. É a fala capacitista que faz com que a gente coloque limitações numa criança que você nem conhece, nem sabe até onde ela pode chegar. Cada dia mais a gente tem visto, né, reportagens, matérias de autistas que chegam à faculdade, que concluem faculdades, que estão fazendo mestrados, sabe? Um casal de síndrome de Down que casaram e são felizes, tem uma família linda. Tudo que a sociedade diz que não vai acontecer, tudo que a medicina diz que não vai acontecer, cada vez mais nós temos visto que isso está acontecendo sim. E o que isso me mostra? Isso me mostra que a única limitação que pode fazer com que essa criança não receba o melhor de Deus é a limitação que eu coloco sobre ela. É a limitação que eu, como líder, coloco sobre a vida dela. Quando tem alguém me ligando, quando eu nego, tá caindo porque tem alguém me ligando e eu não sei desligar. Quando eu nego a oportunidade dessas crianças. Então, o que vai fazer com que uma criança fique paralisada, que ela não receba o que Cristo tem para ela, que ela não receba o melhor de Deus, vai ser a limitação que você como líder vai colocar sobre ela. Se você não colocar limitação sobre ela, se você inculcar princípios e verdades sobre a vida dela, se você ultrapassar barreiras, se você for além, Deus vai fazer o que for preciso para que haja compreensão, para que haja conhecimento, para que essa criança possa viver um propósito lindo em Deus. Amém? Gente, tem alguns comentários que ficaram lá pra cima, eu não consigo ver. Tem perguntas que as pessoas não fizeram. Onde posso encontrar o seu e-book? Então, o e-book, ele tá na minha bio. Ele é gratuito. Você vai lá, vai colocar os seus dados e você vai receber ele no seu e-mail. Acho que ele é pesadinho e ele tá indo pro spam. Então, é só procurar no spam que você vai encontrar e você vai receber ele. Gente, tem muita gente que estão me perguntando aqui, muita gente perguntando sobre curso, sobre mentoria. Tem coisa boa vindo por aí. Me acompanha, vai orando por isso, vai pedindo para que Deus confirme em meu coração essa fonte aí de poder derramar sobre vocês, sobre essas lideranças, sobre o que Deus tem feito na nossa igreja, no nosso ministério de inclusão. Eu sei que a nossa visão é uma visão de compartilhar, é uma visão de ir além, uma visão de agregar
a tudo que já está acontecendo nas outras igrejas, não é uma visão de guardar, de reter. Não, a nossa visão é uma visão de expansão. O que Deus tem mostrado pra gente é o que nós vamos mostrar para todos aqueles que estão nos acompanhando e que querem viver junto com a gente esse melhor de Deus. Amém? Estamos chegando ao final. Nossa, hoje eu falei sozinha, falei bastante, né? Tô procurando aqui se tem mais alguma pergunta que eu tenha perdido. Peraí, só um minuto. O Eduardo aqui. Precisa de formação na área para estar de frente do Ministério de Inclusão. Eu já falei sobre isso, né? Então, na verdade, nós precisamos sim agregar ao amor o conhecimento. Precisamos buscar conhecer como essas crianças funcionam, como essas síndromes funcionam dentro da mente, dentro da parte psicológica, dentro da parte corporal dessa criança. Precisamos entender como podemos nos comunicar com elas, qual é a forma de comunicação mais apropriada que aquela criança vai receber o evangelho, porque nem tudo é com fala, né? A fala não é a única comunicação, pelo contrário, há muitas formas de se comunicar que não é oral, e é isso que a gente precisa aprender para que a gente possa alcançar o coração dessas crianças. Amém? Deixa eu ver se tem alguma pergunta perdidinha aqui pra cima. Gente, tinha mais uma pergunta que eu não achei aqui, mas era sobre como lidar com as famílias quando elas recebem um diagnóstico, qual o trabalho que nós temos com essas famílias. Então, eu tenho um grupo com essas famílias e a gente pastoreia essas famílias elas são acolhidas. Quando a gente fala de criança, não é só a criança que é pastoreada, a família também é pastoreada junto. É muito importante o trabalho com a família, o acolhimento, passar por esse momento com eles. Então, a melhor forma de você ajudar essa família que recebeu um diagnóstico é mostrando a sua empatia, mostrando o seu amor e mostrando para eles que o filho deles não vai ser excluído. A melhor forma, vou repetir porque isso é muito importante, a melhor forma de você demonstrar o apoio e o amor às famílias que receberem um diagnóstico é mostrar para ele que o seu filho, que a sua filha não vai ser excluída. Que de alguma forma você vai aprender a se comunicar com ela e você vai apresentar Jesus. Que de alguma forma você vai aprender a lidar com todos os transtornos, dificuldades, limitações que possam vir aparecer por esse caminho, mas você vai estar ali disponível para viver desse propósito junto com essa família e com essa criança. Aí sim eu falo, nessa hora eu falo, o amor tudo suporta, o amor tudo pode, do amor tudo podemos esperar, porque o amor é que vai fazer com que essa família e essa criança olhe para você, líder, e veja em você o coração de Cristo. E veja em você a oportunidade que ela precisa para ela poder estar no culto, recebendo a palavra de Deus, sabendo que os seus filhos, que o seu filho, independente da sua limitação, vai estar ali também. Então, respondendo, a melhor forma de acolher essa família é dar a eles a certeza de que o seu filho não vai ser excluído. Que vai ter espaço no Ministério Infantil para ele. Que ele não vai só integrar a família, ele não só vai entrar nessa família, mas ele vai viver tudo que as outras crianças estão vivendo. Essa criança, ela não vai entrar no ministério e ela vai fazer parte de um grupo apenas com um número. Essa criança, ela vai viver tudo que o ministério tem para ela. Essa criança, ela vai viver aquele princípio todos os domingos, todos os cultos, ela vai participar, ela vai interagir, ainda que você precise carregar no colo, ainda que você precise dar as mãos, ainda que você precise deitar no chão com ela. Eu não sei qual vai ser a forma de comunicação que você vai usar, mas seja qual for a forma de comunicação, deixa eu te falar, você vai conseguir se comunicar, você vai conseguir pastorear essas crianças. Tudo vai depender da forma que você comunica com essas famílias e com essas crianças. Amém? Ai, gente, foi muito bom. A gente tá indo para encerrar.
Só tô vendo se ficou alguma pergunta aqui mais perdida, porque tem gente que não foi na caixinha. E é isso, gente. Então, nós falamos aqui um pouco sobre, né, a inclusão no Ministério Infantil. Falamos um pouco, né, tiramos as dúvidas. Semana que vem nós temos uma convidada muito especial. Anota aí. É uma convidada muito, muito, muito preciosa. E que eu vou falar no decorrer da semana sobre ela. Mas já anota aí. Semana que vem vocês vão ter uma grande e grata surpresa aqui com a minha convidada. E aí nós vamos falar junto sobre o Ministério Infantil e sobre a inclusão. Quero finalizar falando para vocês sobre 3 verdades que não podem faltar no seu Ministério de Inclusão. 1. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Leva isso como verdade para você. Não precisa tratar a diferença do outro como algo que espanta, que limita, que traz medo. Trata a diferença do outro como algo normal. Por quê? Porque você, em alguma área, você também é diferente. A sua diferença, ela pode não ser física, mas tem sim uma diferença, porque nenhum ser humano é igual. Todos nós somos diferentes um do outro. A diferença entre talvez você e uma criança com diagnóstico é que talvez a diferença dela seja um pouco mais aparente. Então, a primeira coisa que eu queria, né, deixar pra gente finalizar é: ser diferente é normal. Viva essa verdade. Não deixa que a diferença venha impedir de vocês viverem o melhor que Deus tem para vocês e para essas famílias. 2, família é a maior fonte para que você consiga pastorear essas crianças. A família é a maior fonte. Você precisa ter um elo com essa família, você precisa buscar essa família, trazer eles para perto, você precisa fazer com que essa família sinta o seu amor por essas crianças, fazer com que essas famílias entendam que o que você está fazendo não é porque você tem pena, porque você está com cuidado, um cuidado maior com seu filho, não. Você só está ali porque você entende um propósito de pastoreio, porque você entende que a palavra de Deus precisa ser alcançada também por eles. Deixa essa família se sentir amada e segura em olhar para você e ver que você quer pastorear o filho deles, não que você tenha um olhar de coitado nem de pena. Não deixe esse olhar tomar você quando chegar uma criança, talvez com uma necessidade, com alguma questão que talvez aos olhos de muitos possa criar algum espanto. Não deixe. Não deixe. Tenha um olhar genuíno, um olhar de Cristo para essas famílias, para essas crianças. Isso faz muita diferença. 3, para finalizar, não é sobre você. Muitas pessoas acabam não vivendo o que Deus tem, não acabam usufruindo do que Deus tem para sua vida, acaba não encarando o ministério de inclusão porque acha que não vai conseguir, porque acha que é desafiador demais, porque não vai ter tempo para estudar, porque não vai ter tempo para ler, porque nunca lidou com esse tipo de criança, porque nunca lidou com esse tipo de síndrome. Há 3 anos atrás eu não sabia nem o que era inclusão. A diferença de inclusão, segregação, integração, nem isso eu sabia. E Deus viu em mim um coração ensinável e viu em mim um coração aberto a aprender. E é isso que Ele precisa. Ele precisa que você tenha um coração ensinável. Se você falar para o Senhor, Senhor, eu quero ser a diferença dentro da minha igreja. Eu quero trazer esse novo. Eu quero fazer algo diferente que as pessoas ainda não compreenderam. Eu quero sim, Pai, ser aquela que vai influenciar essas famílias a viverem os propósitos junto com seus filhos. Eu quero ser essa, Senhor. Se você é essa que se você se colocar assim diante de Deus, eu vou te falar porque foi assim comigo. Eu não conhecia nada, nem um pouco que eu sei hoje eu sabia, mas eu me coloquei diante do Senhor e eu disse, Senhor, eis-me aqui. Traz o conhecimento que for necessário. Abra minha mente porque for necessário. E mais, Senhor, me dá um olhar de Cristo. Faz com que eu olhe para essas crianças e eu não veja limitação, mas que eu veja toda a sua obra divina. Que eu olhe para essas crianças e veja, sim, um propósito lindo de Deus. E Deus veio e Ele vem fazendo.
E é sobre isso que eu quero orar e declarar sobre a sua vida. Que o Senhor venha derramar sobre você e sobre a sua vida, sobre a sua liderança, esse coração aprendiz, esse coração humilde, esse coração de que tá mais preocupado em fazer algo significante do reino do que pegar um microfone e aparecer. Tá mais preocupado em fazer algo que vai influenciar gerações. Tá mais preocupado em fazer algo que vai salvar uma família do que ficar pregando o que tá todo mundo fazendo, o que é mais fácil, o que é menos desafiador. Ei, acredita que Deus vai usar as suas mãos como as ferramentas necessárias para fazer algo exponencial no reino. Eu acredito e eu creio, é por isso que eu oro todos os dias. Eu quero orar pela sua vida agora. Deus, em seu nome, Pai, eu reconheço que cada um, Pai, que ficou aqui do início ao fim dessa live, Pai, tem um coração ensinável, Pai, quer saber mais sobre a inclusão, quer saber mais sobre esse novo, saber mais sobre essas famílias, Deus. E eu peço, Pai, que da mesma forma que o Senhor tem derramado sobre mim, da mesma forma que o Senhor tem me mostrado à luz da palavra, a importância de se pastorear essas crianças, a mesma forma que o Senhor tem me mostrado que não há uma limitação, Pai, no seu reino, Pai, que no seu reino todos são perfeitos. Dessa mesma forma que o Senhor tem me mostrado, mostra para eles, Pai, abre a sua mente, dê o olhar de águia, Pai. Toca nas suas mãos para que as suas mãos, Pai, possam ser mãos que vão curar, que vão acolher, que vão proteger, Pai, essas famílias e essas crianças, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que dessa live vão sair muitas lideranças para esse ministério tão precioso, que é um ministério que inclui, Pai. É um ministério que traz para dentro, é um ministério que traz amor, Pai. É um ministério que faz a diferença, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, uma unção especial sendo derramada nesse momento, Pai, sobre a vida de cada um que está nessa live, sobre a minha vida também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, foi muito bom estar com vocês, foi precioso demais, 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 que vocês possam fluir, que vocês possam conseguir fazer o que Deus tem para a vida de vocês, não deixe que nenhuma limitação pare. Deus abençoe, semana que vem eu espero vocês aqui, não sei se compartilha essa live, tira foto, compartilha, para que as pessoas possam conhecer esse trabalho, para que essas pessoas possam viver isso também. Deus abençoe. Tchau, tchau.